O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e hoje a gente vai para mais um mini episódio, né? Eu vou contar para vocês aqui hoje 3 casos, são casos que chamam bastante atenção, um caso no Canadá e outros 2 casos, um mais antigo nos Estados Unidos, o outro caso também dos Estados Unidos, que é um caso mais recente, né? Então, amigos, antes da gente começar, como sempre, pedir a vocês para se inscreverem no canal do YouTube e seguirem o perfil do Crimecast no Instagram. Então, amigos, a gente vai para o primeiro caso, que é um caso, amigos, de uma mulher que foi encontrada morta, né, em um freezer de uma loja em Miami. E aí eu vou explicar para vocês aqui esse caso, porque a família pede uma indenização a essa loja, né, dizendo que a loja tem responsabilidade sobre o ocorrido. É uma matéria que foi atualizada aí há poucos dias atrás, que é do O Globo. A matéria diz o seguinte, né? Mulher é encontrada morta em freezer de loja em Miami. Família pede indenização de 260 milhões. Olha isso. A autópsia apontou hipotermia como causa da morte, com álcool como fator contribuinte. A família da médica nicaragüense Ellen Maciel Garay Sanchez, de 32 anos, entrou com um processo judicial contra uma unidade da rede de lojas Dollar Tree, em Miami, após a médica ter sido encontrada morta dentro de um freezer da loja em dezembro do ano passado. Os parentes pedem um julgamento por júri e indenização superior a 50 milhões de dólares, que dá cerca de 260 milhões no câmbio atual, contra o gerente da loja e a empresa. A investigação policial apontou que a médica entrou na loja na noite de 13 de dezembro, pouco antes do horário de fechamento, às 22 horas. Ela não comprou nada no local. Imagens de segurança mostraram que a mulher, mãe de 2 filhos, entrou sozinha em um freezer, de onde não saiu. Um funcionário da loja a encontrou nua e inconsciente na área restrita no dia seguinte. O escritório de medicina legal do condado de Miami-Dade divulgou na quarta-feira que a causa da morte de Ellen foi hipotermia ambiental, tendo o consumo de álcool como fator que contribuiu. O exame toxicológico apontou que ela estava com um nível de álcool no sangue de 0,112%, acima do limite legal, mas não detectou a presença de drogas, segundo a emissora local 10 News. O consumo de álcool pode acelerar o processo de hipotermia. À época em que o caso foi registrado, a polícia de Miami afirmou que não havia indícios de crime. Por outro lado, informou que não tinha conhecimento sobre o estado mental da mulher ou sobre qualquer eventual falha na segurança da loja. Abre aspas. Não sabemos se ela entrou no congelador intencionalmente ou se foi algo completamente acidental,
disse um porta-voz à NBC 6 News. Na ação judicial apresentada à Justiça Americana, a família de Ellen sustenta que ela ficou presa no freezer e alega que a loja foi negligente ao falhar em prevenir que a mulher tivesse acesso ao local. Também acusa o gerente da loja, foi notificado formalmente de que ela estava desaparecida e não havia saído da loja, ou seja, a família informou, que ela tinha vindo para a loja, não tinha saído e informou a esse gerente. E segundo eles, ele não tomou as medidas cabíveis para localizar ou auxiliar na busca por Ellen. No início do mês, um policial declarou à emissora WPLG News que a porta do freezer não estava bloqueada e possuía mecanismo interno de liberação de emergência. Em nota enviada ao Daily Mail após o caso, a Dollar Tree afirmou estar ciente do trágico incidente e declarou que coopera plenamente com as autoridades. Abre aspas. Nossos pensamentos estão com a família e os entes queridos da pessoa envolvida. Fecha aspas. Foi o que disse um representante da empresa. Ellen estava em Miami visitando parentes. Os 2 filhos dela permaneceram na Nicarágua. Amigos e familiares organizaram uma campanha na plataforma GoFundMe para custear o traslado do corpo. Na página de arrecadação, ela é descrita como mãe dedicada e profissional comprometida, especializada em cardiopatias congênitas. Sua compaixão, habilidade e dedicação em salvar vidas jovens definiram tanto sua carreira quanto o seu caráter. Então, amigos, eu decidi trazer esse caso aqui para vocês porque é um caso que chama muito a atenção, Uma pessoa entrar numa loja e não sair e depois seu corpo ser encontrado ali dentro, de um freezer. Há sintomas aí de que possa ter havido pelo menos algum crime de negligência. Foi informado que ela tinha uma dose alta de álcool no sangue, E a investigação policial apontou que ela entrou na loja perto ali do horário de fechamento, não comprou nada e não saiu da loja. A causa da morte sendo hipotermia ambiental, e esse consumo de álcool, a autópsia diz que foi algo que contribuiu para a morte dela. O segundo caso, amigos, é mais um caso de atirador, e nesse caso uma atiradora que foi no Canadá, um caso recente também, Então, amigos, esse caso, é um caso chocante aí, que aconteceu muito recentemente, E eu vou trazer para vocês aqui informações também do jornal O Globo. Diz o seguinte: ataque a tiros em escola de ensino médio no Canadá termina com 9 mortos. Autoridades dizem saber a identidade da pessoa responsável pelo ataque, que se suicidou, mas não divulgaram mais informações. Aviso da polícia alertava para uma mulher de vestido e cabelo castanho. 9 pessoas foram mortas e 27 ficaram feridas na terça-feira em um ataque a tiros na escola de ensino médio de Tumbler Ridge e uma casa próxima em uma localidade remota aos pés das Montanhas Rochosas, na província de Colômbia Britânica, oeste do Canadá, informaram as autoridades. Autoridades dizem saber a identidade da pessoa responsável, mas não divulgaram informações adicionais. Segundo o superintendente Ken Floyd, da Polícia Montada, a pessoa suspeita é a mesma descrita em um alerta de emergência que mencionava, abre aspas, uma mulher de cabelo castanho e que usava um vestido.
mas ainda não há confirmação do gênero. As autoridades acreditam que o ataque na escola e na residência estejam conectados, mas ainda investiga as causas. E aí, amigos, tem uma declaração de um jornalista local que ele diz o seguinte, abre aspas, meu filho mais novo acabou de concluir o ensino médio. Minha filha mais velha trabalha a 300 metros da escola. Mais uma vez, por pouco, disse a AFP, visivelmente abalado, Trent Ernest, jornalista local e ex-professor substituto no Instituto de Tumbler Ridge. No Canadá, os ataques a tiros em escolas aconteciam a cada vários anos, ao contrário dos Estados Unidos, onde ocorrem a cada poucos dias, mas quando acontece na sua própria cidade, tudo desmorona. Ele deu também essa declaração, né? Esse é o segundo massacre na Colômbia Britânica em menos de um ano. Em abril de 2025, um homem matou 11 pessoas em Vancouver ao investir com seu caminhão contra uma multidão que celebrava um festival cultural filipino. Mas, ao contrário do que ocorre ao sul da fronteira nos Estados Unidos, ataques a tiros contra instituições de ensino continuam sendo excepcionais nas escolas canadenses. E aí tem mais uma declaração aqui, né? Abre aspas. Minhas orações e mais profundas condolências a todas as famílias e amigos que perderam seus entes queridos por estes atos horríveis de violência, fecha aspas, escreveu nas redes sociais o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que se declarou devastado pelos acontecimentos. Por causa do ataque, o chefe de governo cancelou uma viagem que faria esta semana à Europa para participar da Conferência de Segurança de Munique. Com 2.300 habitantes, Tumbler Ridge é conhecida por seu turismo ao ar livre, graças à proximidade das montanhas e de um parque geológico. A maior parte da província é policiada por oficiais federais, porque cidades rurais como ela não são populosas o suficiente para ter suas próprias forças policiais municipais. E aí, amigos, tem mais uma matéria que fala a respeito justamente da identificação da autora, né, desse ataque. Em uma outra matéria do O Globo, que essa matéria diz o seguinte: Polícia do Canadá identifica a autora de ataque e confirma assassinato de mãe e irmão antes de ação em escola. Olha isso. Autoridades revelaram que a polícia já havia visitado a residência da família da jovem suspeita em outras ocasiões. A polícia canadense identificou a pessoa suspeita de matar pelo menos 8 pessoas e ferir 28 num ataque a tiros na tarde de terça-feira na escola de ensino médio de Tumbler Ridge, pequena comunidade na província canadense da Colômbia Britânica. A suspeita foi identificada por moradores como uma mulher trans de 18 anos, informação posteriormente confirmada pela polícia. Segundo as autoridades, antes de atingir uma professora e alunos da escola, a mulher teria matado também sua mãe e o meio-irmão numa residência próxima ao local do ataque. Ainda não se sabe a motivação do crime. A autora foi encontrada morta com ferimentos descritos pelas autoridades como aparentemente auto-infligidos. A identificação foi confirmada à imprensa canadense por ex-colegas de escola, entre eles Liam Irving e Juan Van Heerden, que afirmaram ter conversado com 8 pessoas que estavam na instituição de ensino no momento do ataque. A polícia informou nesta quarta-feira que as vítimas fatais da escola incluem uma professora adulta, 3 alunas e 2 alunos, com idades entre 12 e 13 anos, além de uma mulher adulta e um jovem, que foram encontrados mortos
em uma residência próxima, identificados pelas autoridades como sendo a mãe e o meio-irmão da suspeita. Inicialmente, a polícia havia revelado que 9 pessoas haviam sido mortas, mas esclareceu que uma das vítimas dada como morta e teve ferimentos graves e foi levada de helicóptero para o hospital, sobreviveu ao ataque. O episódio já é considerado o 3º ataque mais mortal da história do Canadá, atrás apenas do massacre da École Polytechnique em 1989 e dos ataques na Nova Escócia em 2020. Durante uma coletiva de imprensa, o comissário adjunto Dwayne MacDonald, da Polícia Montada Real Canadense, informou ainda que a polícia já havia visitado a residência da família dessa suspeita em diversas ocasiões antes do ataque de terça e que, abre aspas, algumas das ocorrências estavam relacionadas a problemas de saúde mental, fecha aspas. E aí ele explica, essa questão de outras ocorrências, abre aspas. A polícia já esteve nessa residência no passado, há aproximadamente 2 anos, onde armas de fogo foram apreendidas de acordo com o Código Penal. Posso afirmar que, posteriormente, a pessoa que era proprietária legítima dessas armas solicitou a sua devolução, o que foi efetuado, acrescentou o comissário, MacDonald afirmou ainda que seria prematuro especular sobre a motivação do crime. Declarou que a polícia não encontrou nenhum bilhete ou outra forma de comunicação deixada pela suspeita e acredita que ela agiu sozinha, abre aspas. No momento, não há outros suspeitos foragidos. Nossos investigadores permanecem no local, coletando informações ativamente para determinar todas as circunstâncias do ocorrido, fecha aspas. De acordo com Irving, a jovem era, abre aspas, uma pessoa quieta, sem histórico de comportamento agressivo. Van Heerden reforçou a descrição, dizendo que ela costumava permanecer isolada. Ambos relataram ao site canadense Western Standard que a jovem se identificava como transgênero. Os primeiros alertas sobre um ataque começaram a circular por volta das 13h20. A Polícia Montada Real Canadense emitiu um aviso público e chegou ao local pouco tempo depois. Autoridades políticas manifestaram solidariedade às vítimas. O primeiro-ministro da Colômbia Britânica, David Abbey, afirmou que o governo oferecerá todo o apoio necessário à comunidade. O primeiro-ministro canadense Mark Carney disse estar devastado. O líder conservador Pierre Poilievre também lamentou o ocorrido e prestou condolências às famílias afetadas. Então, amigos, esses casos de ataques, cara, são sempre muito tristes, porque eles afetam várias pessoas, e coisas que acontecem assim meio que do nada, pegando todo mundo de surpresa, inclusive no Canadá. Como eu informei aqui, é algo que não é tão comum, diferente dos Estados Unidos, mas esse ataque aí realmente acabou aí vitimando muitas pessoas, inclusive a mãe da suspeita, e o meio-irmão dela. Então é triste, realmente, a gente sabe, já aconteceu no Brasil, a gente sabe como é complicado e o impacto que isso causa, Então, amigos, esses 2 casos aí que eu passei para vocês são 2 casos recentes, E um terceiro caso que eu vou trazer para vocês é um caso que eu não conhecia e que me chamou bastante atenção, porque é o caso de desaparecimento que não tem solução aí há 20 anos. Então, eu decidi trazer para vocês esse caso. É o caso da garotinha Asha Degree. E aí eu vou contar para vocês esse caso aqui baseado numa matéria do Aventuras na História, que diz o seguinte: 20 anos de mistério. Asha Degree, a menina que desapareceu.
eu vou ler para vocês aqui porque realmente é um caso bem estranho. E aí eu vou contar para vocês aqui todos os detalhes, né? Esse é um caso que já tem aí mais de 25 anos. No dia 13 de fevereiro do ano de 2000, tudo parecia estar bem na casa da família Degree, em Shelby, Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Era um domingo, dia em que a família costumava frequentar a igreja. Após voltarem da celebração, por volta das 20 horas daquele dia, a energia elétrica do bairro caiu depois de um acidente na região. Asha Degree e seu irmão mais velho, O'Brien, dividiam o mesmo quarto. Um pouco antes de ir dormir, o pai das crianças, Harold, foi checar se seus filhos estavam bem. Até aquele momento, os dois estavam em suas camas dormindo. Naquela mesma madrugada, O'Brien ouviu a cama de sua irmã fazer um barulho. O menino presumiu que ela estivesse apenas mudando de posição. Porém, na verdade, depois daquele dia, Asha nunca mais foi vista por seus familiares. Aparentemente, no mesmo horário em que O'Brien escutou ruídos, Asha saiu da cama, pegando uma mochila que já havia guardado com vários conjuntos de roupas e itens pessoais e saiu de casa. As primeiras horas do dia 14 de fevereiro de 2000 mudaram para sempre a vida da família Degree. Sem nenhum motivo aparente, as circunstâncias fizeram a polícia acreditar que a menina deixou sua casa e começou uma longa caminhada pela rodovia 18, na Carolina do Norte. O dia 14 de fevereiro não era importante para os Degrees somente por ser o dia dos namorados nos Estados Unidos, mas também era o dia do aniversário de casamento do casal que eles pretendiam comemorar. Durante aquela madrugada, Asha foi vista por alguns motoristas de caminhão que estranharam uma menina tão nova sozinha na estrada. Porém, em uma dessas tentativas de aproximação por parte dos caminhoneiros, a menina se esquivou e entrou na floresta localizada na beira da rodovia. Desde o início, a polícia estranhou a fuga de uma menina tão nova. Asha desapareceu aos 9 anos de idade, e essa não costuma ser a faixa etária para um sumiço premeditado. Os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma razão pela qual a menina fugiria por livre e espontânea vontade. Então, começaram a trabalhar com a possibilidade de um sequestro. Os pais da garota só conseguiram se lembrar de um motivo pelo qual viram sua filha triste nos últimos dias. Após perder o primeiro jogo de basquete da temporada, ela estava um pouco chateada, chorando junto com suas colegas de equipe, mas a menina parecia ter superado isso e assistido ao jogo de seu irmão logo depois. Durante as buscas foram encontradas algumas embalagens de doces em um local próximo da rodovia, na região onde os caminhoneiros avistaram a menina. Junto com os pacotes, os policiais encontraram também um lápis e um laço de cabelo no formato do Mickey Mouse. Posteriormente, esses objetos foram identificados como pertences pessoais de Asha. Depois de uma semana de buscas intensas sem nenhuma solução, a polícia deu o caso como encerrado. Para os investigadores, a teoria principal era de que a menina teria planejado sua fuga antecipadamente, mas que no caminho algo aconteceu e ela fora mesmo sequestrada. Após mais de um ano de seu desaparecimento, em 3 de agosto de 2001, a mochila que Asha usava no dia do seu sumiço foi encontrada. O objeto estava enterrado e foi achado durante um projeto de construção que estava sendo feito na rodovia 18. A mochila, que continha o nome e o telefone de Asha, havia sido embrulhada em um saco plástico. As últimas evidências encontradas desse caso enigmático
foram os itens da bolsa. Alguns não pertenciam à menina. Dentro da mochila havia um livro da biblioteca da Falston Elementary School de Cleveland, a obra intitulada McElligot's Pool, de Dr. Seuss. Mostra um peixe perseguindo um verme em um anzol na capa, além de uma camiseta da banda New Kids on the Block. Nenhum desses itens era de Asha. Desde 14 de fevereiro de 2000, ninguém nunca mais teve nenhuma notícia sobre o paradeiro da garota. Até hoje, não se sabe o que realmente aconteceu. Atualmente, ela teria 30 anos. Isso lá, na época da matéria, em 2020, ela teria ali por volta de 30 anos. Hoje, em 2026, ela teria aí 36 anos, né? E aí eles inclusive fizeram, né, uma reprodução de como talvez fosse o rosto da Asha the Great. Inclusive essa foto aí que eu coloquei na capa do episódio, né? É uma foto dela na época que sumiu e a foto de como ela poderia estar hoje em dia se ela realmente tiver fugido, né, e ainda estiver viva, né? Em 2015, o caso foi reaberto para mais investigações. O FBI está oferecendo uma recompensa de até $25 mil para quem tiver informações que levem à condenação da pessoa responsável pelo desaparecimento da menina. Além disso, um grupo comunitário americano também oferece uma recompensa adicional de mais $20 mil. É realmente um caso que chama muito a atenção, né? A menina desaparece aparentemente sem nenhum motivo e sendo ainda uma criança, né? 9 anos é totalmente incomum, né? Os investigadores dizem que geralmente pessoas que fogem de casa têm ali uma idade um pouco mais avançada, né? Que são jovens de 13, 15, 16 anos, né? E ela, uma criança de apenas 9 anos, parece ter saído de casa sozinha, levando uma mochila com algumas coisas e desapareceu completamente. Então, ainda é um mistério por que aquela menina de apenas 9 anos saiu de casa, sim, decidiu fugir de casa, e o que teria acontecido, se alguém a pegou no caminho ou se ela ia se encontrar com alguém. Então realmente é um caso que até hoje aí, já 26 anos depois, ainda não tem uma solução. Então é isso, amigos. Eu fico por aqui com esse mini episódio aí, com esses 3 casos, né, que eu trouxe hoje. Vou mandar mais um episódio para vocês aí do caso da Andrea Yates e seguir sempre postando para vocês aqui casos interessantes, casos sobre crimes reais e casos dentro desse tema, tá? Então é isso, em poucos dias eu volto aqui no Crimecast.